Oi, vocês! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Grazi Hadid e hoje eu vou contar alguns relatos para vocês sobre presenças. Mas antes eu queria pedir para, se você gostar do vídeo, gostar do conteúdo, deixar o seu like logo aí no início do vídeo, porque isso ajuda bastante aqui o canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva para não perder quando eu postar nenhum vídeo aqui. Se tiver disponível a opção de hypar e você puder, eu também agradeço. E se você tiver algum relato que queira me enviar, o endereço do e-mail tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu tô gravando 2 vídeos no mesmo dia e aparentemente hoje todos os gatos resolveram aparecer. Eu tô com uma plateia aqui me assistindo. Se eu conseguir, eu vou colocar um videozinho deles aí pra vocês, porque só a Preta é sociável e os outros, eles aparentemente estão devendo pra alguém, mas eles estão aqui deitadinhos me assistindo. Que coisinhas mais bonitinhas, a minha plateia. Enquanto eu gravo vídeos, mamãezinha, todo mundo acompanhando, ouvindo relatos. Todo mundo ouvindo relatos. E sem muito mais enrolação, vamos aos relatos de hoje. E o primeiro vai ser: a vovó ainda queria brincar. Vamos lá. Olá, Grazi, tudo bem? Eu sou a fulana, não haverá nome no relato e se tiver já estará trocado. Ok, muito obrigada, vamos lá. Grazi, quando eu tinha 20 anos, eu tive o meu primeiro filho. E aí eu fui morar sozinha numa casa da nossa família. Era uma casa bem antiga, tinha bastante memória, mas também tinha alguma coisa muito estranha lá. À noite eu ouvia passos e às vezes parecia alguém correndo pelos corredores. Eu sempre gritava, tentando descobrir se poderia ter alguém lá na minha casa da minha família, né? Andando por lá, mas eu nunca encontrei ninguém. E numa noite, enquanto eu estava no chuveiro, eu ouvi de novo esses passos, indo e vindo no corredor do lado de fora do banheiro. Dessa vez, eu tinha certeza que realmente não podia ser ninguém da minha família em casa, porque eu ia trabalhar naquela noite e aí a minha família estava cuidando do meu filho e eu estava completamente sozinha. Eu continuei ouvindo os passos repetidamente e aí eu decidi que eu ia ser corajosa e ia verificar o que poderia ser. Saí do chuveiro, coloquei uma toalha, abri a porta e olhei para o corredor. E aí, eu vi uma mão agarrando a parede. O meu primeiro pensamento foi que alguém tinha invadido a casa, né? Mas isso não era possível, porque eu tinha vários cachorros e eles teriam feito um escândalo se alguém entrasse lá. E eles não estavam latindo, não estavam agitados, não tinha acontecido nada. Supus que eu deveria estar vendo coisas. Então eu simplesmente ignorei. Fui me vestir e me preparar para ir trabalhar. Depois de colocar a roupa, eu fui para a sala e estava olhando em direção àquele corredor. E aí foi quando eu vi um rosto espiando por fora, assim, da parede do meu quarto. Eu saí correndo para fora de casa o mais rápido que eu pude e logo depois disso eu me mudei e nunca mais voltei. O que mais me deixa assustada nessa história é que eu conhecia o rosto que eu vi ali no corredor. E era o da minha avó, que tinha falecido 10 anos antes, dentro daquela casa. Sim, ela tinha morrido dentro da casa. E quando eu era mais nova, ela brincava de esconde-esconde comigo e com os meus irmãos. Ela agarrava a ponta da parede assim, escondia o rosto e pulava gritando: "Achou!" Era exatamente isso que estava acontecendo quando eu olhei para o corredor e para o meu quarto. Ela ainda estava tentando brincar comigo. E tem uma outra coisa estranha, que o meu filho, que ainda era bebê na época, dizia que estava brincando com a senhora. E ele não tinha como saber quem era, porque ele nunca conheceu ela. Mas ele dizia que brincava com uma senhora que sorria para ele. Mesmo sabendo que poderia ser a minha avó mesmo, eu não quis pagar para ver e não quis continuar naquela casa, mesmo amando muito a minha avó. Um grande beijo, sucesso para o seu canal. Um grande beijo para você também, muito obrigada por ter enviado seu relato. Então, será que a sua avó ficou lá nessa casa? E aí ela estava querendo repetir o que ela fazia com vocês, quando vocês eram mais novos? É isso que me deixa intrigada. Será que ela sabia que ela faleceu e mesmo assim ela quis continuar? Ou será que ela nem sabia e ela só estava reproduzindo ali uma coisa? Ou poderia ser uma impressão também, né?
Era nessa casa que ela brincava com vocês de esconde-esconde? Mas, de qualquer forma, muito obrigada por enviar o seu relato. Se tiver mais, pode enviar. Um beijão pra você. E o próximo relato vai ser a figura que me seguiu a vida toda. Oi, Grazi, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a fulana e queria dizer que eu gosto muito da forma como você lê. Muito obrigada, meu amor. E antes de começar, eu preciso dizer que a minha avó cortou contato comigo, porque ela acha que eu sou maluca, que eu fico inventando essas coisas pra chamar a atenção. O resto da minha família acredita em mim, mas ela não. E aí eu vou contar a minha história pra vocês. E esse é o meu relato sobre essa figura que me segue por toda a vida. A primeira vez que eu a vi. Eu era bem pequena, uns 4 anos, talvez menos, não lembro direito. Mas essa lembrança ficou gravada na minha cabeça como se tivesse acontecido ontem. Eu acordei no meio da noite com sede, levantei da cama e fui até a cozinha buscar água. O meu quarto ficava bem no fim do corredor, então eu sempre passava na frente do quarto dos meus pais. Naquela noite, quando eu passei pela porta que estava ali entreaberta do quarto deles, eu olhei ali para dentro só para checar se estava tudo bem. O meu pai estava roncando bem baixinho e a minha mãe estava virada para o lado. Meu irmão mais novo, que ainda era bebezinho, estava dormindo no berço ao lado da cama. E aí foi quando eu vi. Parado bem atrás da cabeceira da cama tinha uma figura enorme e escura. E não era uma pessoa normal. Era como se fosse feito de sombra pura. Alto, muito alto, com a cabeça quase encostando no teto. E tinha algo saindo da cabeça também, como chifres. E ele estava me encarando. Tinha um sorrisinho no rosto, um sorriso bem largo, como se ele estivesse realmente esperando eu passar por ali. Eu fiquei paralisada por alguns segundos, mas como eu era criança, eu acho que eu não entendi direito o que eu estava vendo. Então simplesmente eu virei as costas, fui até a cozinha, tomei a minha água bem tranquila e voltei pro meu quarto. Mas aquela imagem nunca mais saiu da minha cabeça. A segunda vez que aconteceu. Aí já pulando um pouco, eu devia ter uns 11 ou 12 anos, e foi quando as coisas começaram a piorar. Na época, eu dividi o quarto com o meu irmão mais novo. Era um quarto bem apertadinho. Tinha uma cama em cada canto, uma de frente para outra, separadas por uns 2,5 metros. A porta ficava do lado da minha cama. E uma cômoda que a gente tinha ficava do lado da cama dele. E foi aí que aquela sombra começou a aparecer de novo. Eu acordava no meio da madrugada e via, sempre no mesmo lugar, uma silhueta escura e gigantesca parada no canto do quarto, perto daquela cômoda, bem no pé da cama do meu irmão. Ela ficava ali, parada, só me observando, e eu não conseguia ver o rosto dela direito. Ela não tinha olhos visíveis, mas eu sentia o olhar dela, sentia que eu estava sendo vigiada. E o pior é que ela se movia, e se movia lentamente. Ela começava a se aproximar da minha cama, bem devagar, como se estivesse testando se eu estava mesmo acordada. E quando chegava perto demais, ela voltava correndo para o canto de onde ela tinha saído. Isso aconteceu quase toda noite, durante meses. Gente, que terror, que apavorante. Ainda mais para uma criança. Teve uma noite específica que eu nunca vou esquecer. Eu acordei e, em vez de ficar só parada me encarando, aquela coisa começou a mexer nos nossos tênis. A gente guardava os sapatos numa prateleira que ficava pendurada embaixo da janela. E ela pegou vários pares e fez eles levitarem pelo quarto, literalmente flutuando no ar. Depois, só largou no chão um por um. No dia seguinte, eu catei todos os tênis e guardei de volta. Fingi que não tinha acontecido nada, mas eu sabia que tinha acontecido. Então não foi uma alucinação, né? Porque no dia seguinte os tênis estavam todos no chão. Eu tentei falar para os meus pais, mas eles achavam que eu tinha tido um pesadelo. Disseram que era só coisa da minha cabeça. Mas, Grazi, eu tenho certeza que não era um pesadelo, porque eu levantava da cama várias vezes durante a noite para ir ao banheiro e tinha que passar bem do lado daquela coisa. Eu fingia que estava dormindo e ia andando de olhos fechados, mas não adiantava, porque ela sabia que eu estava vendo ela. E você é muito corajosa, né? De levantar.
A sensação de virar pro lado e ver aquela massa preta gigante em pé do seu lado, para depois ela sumir no canto como fumaça, é algo que não dá para explicar. E isso só parou quando eu mudei de quarto, quando eu fui dormir sozinha num outro quarto da casa, longe do meu irmão. E agora, a última vez que eu tive contato com aquilo foi quando eu tinha uns 15 para 16 anos, e dessa vez foi diferente, muito diferente. Eu estava sentada na minha cama e era uma casa completamente diferente de onde tudo aquilo tinha começado, porque a gente tinha se mudado algumas vezes ao longo desses anos. E de repente, do nada, a minha visão começou a ficar embaçada, como se alguém tivesse jogado uma cortina na frente dos meus olhos. Eu pisquei várias vezes tentando ver se aquilo ali parava, mas não adiantou muito. E aí então eu ouvi. Eu não estava mais no meu quarto. Era como se eu tivesse sido transportada para outro lugar. Ou como se aquilo tivesse entrado dentro da minha cabeça e me mostrado algo. Eu estava dentro de uma casa, mas não era a minha. As paredes eram brancas e vazias. Não tinha móveis, não tinha nada. E do lado de fora, eu via através de uma grande janela de vidro. Dessas janelas de correr, que você vai puxando assim. E lá fora, o céu estava de uma cor bem vermelha, tipo vermelho sangue. E não tinha nuvem, não tinha sol, era só vermelho. E no chão só tinha grama. Nenhuma árvore, nenhum prédio, nenhuma pessoa. E lá, parado do lado de fora dessa janela, estava ele, aquela sombra me encarando. A janela começou a deslizar, abrindo bem devagarinho, como se ele tivesse puxado. E aí foi quando eu voltei à realidade de uma vez. Tava suando frio, olhei ao redor e tava de volta ao meu quarto e tava tudo normal. Eu fiquei em choque por dias, mas depois daquilo nunca mais ouvi nada. Eu imagino. E aí tem algumas perguntas que não saem da minha cabeça, porque até hoje eu não sei o que era aquilo. Será que era um demônio, era uma entidade, um espírito? Por que ele tinha chifres quando eu era criança, mas depois, quando ele apareceu de novo, ele não tinha mais chifres? E por que parece que ele só aparecia quando meu irmão estava por perto? Porque a primeira vez foi quando ele estava no quarto dos meus pais e o meu irmão era bebê e estava dormindo lá. A segunda foi no quarto que eu dividia com ele, e depois quando eu me mudei de quarto parou. Mas essa última, o teu irmão também estava próximo? E porque só eu conseguia ver. Meu irmão nunca viu nada, meus pais nunca viram, só eu. Obrigada por ler, um grande beijo. Se alguém tiver alguma teoria do que possa ser, me deixa aí nos comentários. Muito obrigada a você por enviar o seu relato. E olha, eu realmente não sei o que pensar, porque não parecia ser uma coisa aleatória, né? De tipo, você vê espíritos o tempo inteiro, e aí esse seria só mais um, e seriam de instintos, né? Eu realmente não sei. Mas a última vez que você viu, você tinha 15 para 16, né? E felizmente nunca mais viu nada. Que doideira, gente. O que vocês acham aí? Contem aí nos comentários, porque eu, por enquanto, tô sem nenhuma teoria ainda. E vamos pro próximo relato, que vai ser o último de hoje, eu acho, que vai ser Perseguida por Sombras. Oi, Grazi, meu nome é Ana, nome fictício. Acho que não vai ter mais nenhum nome no relato, se tiver vai estar trocado. Já quero adiantar que talvez esse relato pareça completamente absurdo ou maluco, mas eu juro que é real. Grazi, eu desde pequena, lá para uns 4, 5 anos, eu sempre vi coisas. Espíritos, entidades, sombras, sei lá como chamar. E não é só ver não, tá? Eu ouço eles, eu sinto eles. É como se a energia deles atravessasse por dentro de mim e deixasse um rastro que fica meio gelado, pesado, sufocante. Eu já acordei no meio da noite com espíritos gritando na minha cara, tipo, berrando mesmo, a centímetros do meu rosto. Já tive pesadelos horríveis com mortes violentas que pareciam tão reais que eu acordava suando frio e tremendo inteira. E pior, já fui atacada fisicamente por entidades das sombras. Arranhões que aparecem do nada, marcas roxas nos braços, empurrões quando não tem ninguém por perto.
E eu sou sensível o suficiente para ver, ouvir e sentir tudo isso. Mas eu não consigo me comunicar com eles nos meus próprios termos. Não é quando eu quero. E isso me deixa completamente impotente em relação a qualquer coisa que eu possa fazer. As sombras que eu vejo são o que mais me dão medo. Elas aparecem no meu quarto desde que eu era criança. Às vezes ficam paradas no canto só me observando. Outras vezes se movem devagar pelo corredor, como se estivessem passeando pela casa. E tem noites em que elas se aproximam da minha cama. E tão perto que eu consigo sentir o ar ficando mais denso, mais pesado, como se alguma coisa estivesse sugando toda a luz ao redor. A intensidade dessas sombras e com que elas aparecem varia. Tem épocas em que elas praticamente somem. Eu passo semanas sem ver nada, mas aí do nada elas voltam com tudo. Mais agressivas, mais presentes. E aqui eu vou contar o que eu descobri ao longo dos anos. Elas não são demoníacas. Pelo menos não no sentido literal. Não é como nos filmes de terror, sabe? Não é possessão, não precisa de exorcismo, não é aquela coisa toda de cruz e de água benta. É uma coisa diferente. Elas parecem que não são exatamente humanas, como se fossem uma junção de várias entidades diferentes, todas fundidas numa coisa só. E o pior, elas podem consumir outros espíritos ou usar eles, controlar mesmo. É como se fossem predadores do mundo espiritual. E por algum motivo elas me seguem. A minha família tem uma maldição. E eu não sei se essas sombras têm a ver com isso diretamente, mas essa maldição existe na minha família. Eu não sei como isso soa quando é contado. Parece coisa de filme B, né? Mas é real e é antiga. A minha família tem descendência indígena misturada com alemã. E em algum momento, lá nos anos 1800, alguém jogou uma maldição sobre a nossa linhagem. A maldição é bem específica. O primeiro filho homem de uma determinada linha sempre morre logo após o nascimento. E não é lenda, não é coincidência, é documentado. A gente tem registros de certidões de óbitos, fotos antigas, histórias passadas de geração em geração, e o padrão se repete direitinho. Primeiro menino nasce, primeiro menino morre. Às vezes é uma morte súbita, às vezes é uma doença inexplicável, às vezes é um acidente, mas sempre acontece. Os últimos meninos da linhagem só tiveram filhas, como se a maldição tivesse fome, como se ela estivesse esperando, se revoltando. Algumas pessoas já me disseram para procurar talvez um xamã, um curandeiro indígena, alguém que conheça sobre essas tradições, ou até mesmo centros e lugares que costumam tratar dessas coisas. Mas as pessoas que jogaram a maldição já estão mortas há mais de um século. Eu tenho uma vaga lembrança da minha avó, que também era sensível, dizendo algo sobre a linhagem estar ligada a pessoas poderosas. Mas ela morreu quando eu era pequena e ninguém mais da família sabe os detalhes. Tem gente que diz que eu herdei o dom dela, mas sinceramente isso parece pra mim um pouco absurdo. Que tipo de dom é esse que só me deixa ver, ouvir e sofrer, mas não deixa eu me comunicar e ter nenhum tipo de controle? Eu confesso que às vezes eu me pergunto se eu tô enlouquecendo. Tipo, sério mesmo. Será que tudo isso é só coisa da minha cabeça? Será que eu tenho algum problema psicológico que me faz ver coisas que não existem? O meu marido testemunha os fenômenos comigo. Ele já viu objetos se moverem sozinhos, já ouviu batidas nas paredes, já sentiu a temperatura cair de repente sem nenhum motivo, e ele acredita em mim. Mas mesmo assim eu tenho medo de estar perdendo a minha sanidade. Porque, vamos ser sinceros, quem é que vai acreditar nisso? Quem é que vai levar a sério uma pessoa que diz que é perseguida por sombras e que tem uma maldição familiar de 170 anos? Eu só queria entender por que eu consigo ver e ouvir essas coisas, mas não consigo me comunicar com elas. E porque eu também não consigo afastar elas, o que faz com que eu não tenha controle nenhum sobre isso. É mais ou menos como se eu fosse forçada a assistir um filme de terror em loop, mas sem poder desligar a TV, sem poder fechar os meus olhos e sem poder sair da sala. Eu daria qualquer coisa, para ser espiritualmente cega como o meu marido,
Pra não ver, pra não ouvir, pra não sentir. Que eu só queria ter uma vida normal, mas eu não tenho e eu não sei o que fazer. Obrigada por ler, Grazi. Sei que nem todo mundo vai acreditar, mas eu imaginei que, contando o relato, talvez algumas pessoas nos comentários tivessem alguma ideia do que poderia fazer ou já tenham passado por isso também. Um grande beijo pra você, muito obrigada por mandar o seu relato. Mas não dizem que é assim mesmo? Eu não sei, acho que era até o próprio Chico Xavier que dizia que... Posso estar falando besteira também, né? Mas que a linha é de um lado só, né? Não é como se a gente pudesse chamar eles que chamam a gente. Alguém falou uma frase dessa. Então eu não sei porque você não consegue se comunicar, mas provavelmente você tem uma mediunidade fortíssima, né? E aí seria interessante, eu não sei qual é a sua religião, no que você acredita, mas devido às coisas que você passa desde sempre, eu imagino que você deva acreditar no mundo espiritual. Seria interessante você procurar um lugar para desenvolver, para trabalhar essa mediunidade e tentar entender o que acontece com você, né? Em relação à maldição, eu também não sei, mas mesmo que seja relacionado a isso, talvez você controlando a sua mediunidade, fechando o seu corpo, ou que seja, funcione, né? Dê um jeito nisso também. O que vocês acham? Me contem aí nos comentários. E é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por quem ficou comigo aqui até o final. E se você gostou, lembra aí de deixar o seu like, porque ajuda muito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.